A paz do Senhor, meus prezados irmãos, é com grande alegria que nós voltamos mais uma vez para trabalhar com os irmãos mais um tema da nossa Escola Bíblica Dominical, e essa é a última lição desse trimestre que estamos estudando sobre a Igreja de Éfeso, Carta à Igreja de Éfeso. E a lição de hoje, ela vem falando acerca da batalha espiritual e as armas do crente. O nosso textuário está em Efésios capítulo 6, versículo 11, que nos diz o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A nossa leitura em classe, ela está baseada em Efésios capítulo 6, versículos 10 até o versículo 20, que nos diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestido de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou também embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Na nossa lição de hoje, é um tema muito interessante, porque nós vivemos numa constante batalha espiritual. Embora a gente não veja o nosso inimigo, porém, a nossa batalha espiritual ela é constante. Por isso, o cristão ele precisa saber que diariamente ele enfrenta uma batalha espiritual, como nós vemos lá em Efésios capítulo 6, versículo 11. E outra coisa que a gente precisa saber nessa nossa batalha é que não é possível entrar num combate sem a cobertura de oração. Muitos crentes estão querendo entrar no combate ou estão entrando em combate desprotegidos. Então ele precisa de uma cobertura de oração. O escape do crente das astutas do cilado do inimigo, ele se dá justamente quando ele começa a se utilizar das armaduras espirituais. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, nos diz que para vencer no campo da batalha espiritual, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. E precisamos também usar a palavra de Deus para revestir as astutas ciladas do diabo, assim como o próprio Jesus fez também quando foi tentado lá no deserto. Então, esses são os temas que nós vamos ver ao longo desta lição de hoje. Quando o nosso assunto é batalha espiritual, algumas pessoas, infelizmente, elas subestimam, na verdade, elas acham que o inimigo ele é fraquinho. Então, acha que já, por ter aceitado Jesus Cristo, ele já está tranquilo, que já pode vencer. Mas outros já pensam o contrário, outros já acham que enaltece demais o inimigo. Enquanto uns subestimam o inimigo, outros já têm medo demais do inimigo. E esquece que Jesus Cristo é quem está conosco, é Ele quem nos garante a vitória, porque Ele já derrotou o inimigo lá na cruz do Calvário. Então, assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios também estão a serviço de Satanás e de seu chefe. E a missão deles, como a própria diz, ele é matar, a sua missão é matar, roubar e destruir. Por isso, nós não devemos nos esquecer
que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Você, meu irmão e minha irmã, você é mais que vencedor através de Jesus Cristo. Por quê? Nessa batalha, nós como soldados de Cristo, nós precisamos e devemos estar vestidos da nossa armadura espiritual, que é o que nós vamos ver ao longo dessa lição. Então, o apóstolo Paulo, ele começa nos falando, alertando acerca da necessidade de nós usarmos a armadura de Deus contra as hostes espirituais da maldade, porque nós não vemos o nosso inimigo, mas ele age de maneira muito perniciosa. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós passamos a enfrentar batalhas espirituais todos os dias. Aí, a partir daí, nós tornamos-nos soldados de Cristo. Quando Paulo estava escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, ele fala assim para Timóteo: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, enquanto estivermos neste mundo, saiba que nós vamos passar por aflições, mas precisamos ser bons soldados de Jesus Cristo. E todo soldado, quando ele é convocado para uma guerra, ele precisa estar munido do seu uniforme e de seus apetrechos para o combate. O soldado ele não vai simplesmente botar a roupa e vai para o combate. Ele precisa ter o seu uniforme, né? Ele tem que ter os seus apetrechos de combate e aí sim ele pode ir para o campo de batalha. O campo de batalha nosso é o mundo em que nós vivemos. E nós nunca sabemos quando ocorrerá a batalha, porque a qualquer instante nós estamos sempre sendo ameaçados, a qualquer instante nós estamos sempre sendo combatidos. Por isso precisamos estar com a nossa guarda fechada. A gente vai ver que o próprio Davi, ele foi ver os seus irmãos lá no combate e viu que lá havia um grande gigante chamado Golias e que afrontava o exército de Deus, o exército de Israel. Então o que Davi fez? Olhou e disse assim: tá aí, eu vou vencer esse inimigo. Mas aí, uma coisa que o inimigo tinha é que ele tinha a sua armadura, ele tinha o seu capacete, ele tinha a sua lança, tinha o seu escudo, tinha a sua espada. E Davi, a única armadura que ele tinha era apenas a fé que ele tinha em Deus. E a Bíblia nos diz o seguinte, lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 3 a 7, nos diz que, então saiu, versículo 4 nos diz o seguinte: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados um palmo. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da sua couraça de 5.000 ficlos. E trazia grebas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então a gente vai ver que o inimigo que foi combater contra Davi, ele tinha sua armadura. E Davi, a única armadura que ele tinha era a fé que ele tinha em Deus. Mas o que aconteceu? A armadura de Davi era muito mais preciosa e mais infalível do que a armadura de Golias. Tanto é que Davi conseguiu matar o Golias atirando apenas uma pedra, e ele conseguiu acertar, porque com Deus nós somos mais que vencedores. E uma coisa interessante é que cada armadura ela tem uma medida certa. No passado, cada armadura também tinha uma medida certa. Uma pessoa grande, ela não podia vestir uma armadura pequena. Por quê? Não caberia. E uma pessoa pequena também não poderia vestir uma armadura grande, porque senão ela ficava atrapalhada. Ou seja, cada soldado tinha a sua própria armadura. E Deus ele nos dá
uma armadura para cada um de nós. Não adianta a gente querer lutar com a armadura dos outros. Deus dá a armadura para cada um. E cada um de nós precisa fazer uso da sua própria armadura, né? A gente vai ver que Saul era um homem muito grande. E o que Saul fez? Ele foi lá e ofereceu a sua armadura para Davi, para que Davi pudesse vencer a batalha. Mas o que aconteceu? A gente vai ver que Saul, ele era grande, Davi era pequeno e a armadura não coube em Davi, ficou muito grande. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 e 39, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, Deus dá armadura para cada um. Não adianta você tentar usar a armadura do pastor, do líder da congregação, do dirigente de geração, do líder do departamento. Cada crente, cada soldado precisa ter a sua própria armadura e a sua própria experiência com Deus. Então, a gente vai ver que enquanto Davi estava com a armadura de Saul, ele teve dificuldades para andar e se locomover para enfrentar os gigantes. Mas depois que Davi falou com o gigante que ele estava com a armadura de Deus, o gigante começou a rir e a zombar dele. Saiba que o inimigo sempre vai rir e vai querer zombar de você. Mas saiba que maior é o que está conosco. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, a Bíblia nos diz o seguinte: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 feixes do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e aproximando-se do filisteu. Então ele se aproximou do filisteu e atirou a sua funda, porque a sua confiança não estava na sua armadura, na sua funda, e sim a sua confiança estava em Deus. Com isso a gente aprendeu que a fé dos outros serve para os outros. O crente precisa se apoiar na sua própria fé e na sua própria santificação, e não na fé dos outros, nem na santificação dos outros. Nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor para vencer o inimigo, porque se não for assim, nós nunca seremos vencedores. Quando a gente lê lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, a Bíblia nos diz o seguinte: no demais, irmão Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Salmo 31, versículo 24, nos diz o seguinte: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então, precisamos nos esforçar. E Zacarias, capítulo 10, versículo 12, nos diz o seguinte: e eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Então, nós nos fortalecemos no Senhor. Nós não levamos confiança em outras coisas a não ser no Senhor. Em Efésios 6,12, o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, porque contra aquele que nós podemos ver é fácil a gente combater. Mas o nosso inimigo, ele é invisível. Então ele passa o tempo todo tentando nos destruir e nos derrotar. Efésios 6,12 nos diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nosso inimigo ele não é visível, mas nós somos mais que vencedores através de Jesus Cristo. E uma outra coisa que a gente precisa entender é que a igreja precisa discernir entre o que é uma batalha espiritual e as dificuldades sociais, pessoais e individuais.
nem todas as dificuldades que nós passamos é fruto de batalha espiritual, porque há crentes que acabam lutando uns contra os outros, depois diz que é o inimigo. E uns acabam se tornando adversário uns dos outros. Tem crente que às vezes passa por algumas lutas porque ele mesmo provocou aquele problema e agora ele vai passar por um período de provação. Mas Deus dá a vitória do mesmo jeito. Então a nossa luta ela não deve ser através de um irmão contra o outro, mas sim através da oração contra o poder invisível do inimigo. Então, através da oração, nós podemos vencer o inimigo. Há crente que acha que o inimigo é o nosso irmão que está ao nosso lado. Outro acha que é o namorado, outro acha que é o patrão, o marido. Não. Nossos inimigos, a Bíblia nos diz que são os principados e as potestades nos lugares celestiais, como nós lemos em Efésios 6:12. Como eles habitam nos lugares celestiais, eles não podem ser alcançados pela nossa vista, mas eles podem trazer grande prejuízo para o nosso mundo espiritual. Porque eles vivem nesta posição, mas eles também têm acesso ao nosso mundo terreno aqui. E aqui ele cumpre as ordens do seu comandante, que é o diabo. Então precisamos estar alertas e atentos. Qual é a meta do inimigo nessa batalha espiritual? Então a meta dele é tirar a paz, tirar a harmonia, roubar a nossa salvação, criar intriga e ódio entre os irmãos. Essa é a proposta do inimigo. Por isso é que não devemos nos degladiar uns com os outros, mas precisamos nos juntar para combatê-lo com as nossas armas espirituais. Às vezes, o nosso foco está no inimigo errado. Cuidado aonde você está colocando o seu foco em relação ao inimigo. Podemos estar colocando no inimigo errado. Então, a palavra começa assim. Precisamos estar cingidos com o cinto da verdade. E o apóstolo Paulo fala, estai, pois, cingidos com a verdade. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Quando ele relata que devemos usar o cinto da verdade, ele nos mostra que sem esse cinto, o soldado ele poderia se atrapalhar com a sua roupa, porque ele justamente ajustava a roupa no corpo, né, que era um pouco folgada, e assim ele ficava mais fácil dele se locomover. E estar fingindo com a verdade é a mesma coisa que ser verdadeiro dia após dia. Infelizmente, muitos crentes vivem uma vida cristã como se Deus não estivesse vendo as suas mentiras. Mesmo que a gente engane os pais, os irmãos, o pastor, o patrão, ou seja lá quem for, a mentira cedo ou tarde vai cair. Mas a verdade sempre permanecerá de pé. Quando nós lemos lá Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então é muito importante a gente usar o cinto da verdade. O versículo 6, a palavra de Deus já nos diz que precisamos vestir a couraça da justiça. Por que eles precisam vestir a couraça da justiça? Pela aquela couraça que botava aqui do peito, que poderia ser feito de couro ou de algum metal. E qual o propósito? Proteger o órgão vital que era o coração. Então, se o meu coração estiver protegido, então eu tenho uma grande chance de conseguir sobreviver nessa batalha. Então o coração ele precisa estar revestido com a couraça da justiça. Porque quando as pessoas vierem e começarem a falar o mal de nós, ou vier lançando palavras de ofensa, a gente não venha ficar magoado, entristecido, e assim a gente deixamos de seguir a Cristo, porque línguas ferinas acabam machucando os nossos corações. E isso é muito comum, né? As pessoas,
quando estão com o seu coração ferido, a primeira coisa que elas fazem é abandonar a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele diz que Deus é a nossa justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus nos diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então precisamos usar a couraça da justiça, para que o nosso coração não venha ficar entristecido e venhamos abandonar o Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, muitos são os que estão morrendo porque não usam a couraça da justiça. A couraça dá ao homem a capacidade de entrar na batalha sem medo dos dardos, porque o inimigo ele lança mesmo os seus dardos. Ele sabe que as setas e as lanças até podem ser lançadas contra ele, porém não vão lhe fazer mal algum, porque o seu coração está protegido. Então, quando o homem ele deixa de usar esse aparato espiritual, logo ele é atingido por uma flecha mortal. E Tiago nos diz assim, em Tiago capítulo 3, versículo 6, que a língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, meu irmão, use a couraça da justiça e não deixe que ninguém venha roubar a sua alegria em Cristo Jesus. O nosso coração precisa estar protegido e seguro. O apóstolo Paulo também vem falando acerca de que nós precisamos calçar os nossos pés com o Evangelho. Por quê? Porque os pés são a base do corpo. Então, sempre que os nossos pés estiverem desprotegidos, a gente corre o risco de machucar os pés, pisar em alguma pedra, pisar em algum vidro, e com isso a gente pode machucar os pés. E quando nossos pés estão machucados, a primeira coisa que acontece é que a gente para de andar direito. O nosso caminhar é um caminhar mancando. E quantas pessoas hoje têm um caminhar não condizente com a palavra de Deus? Andam em falso, andam sempre mancando, porque o Evangelho, eles não tiveram uma base do Evangelho. Quando Paulo ele escreve para os Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, ele nos fala o seguinte: maravilho-me de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Algumas pessoas abandonam o evangelho e vão para outros segmentos religiosos porque não calçaram os pés na preparação do evangelho da paz. O Salmo 119, versículo 105, nos diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso, nós precisamos fazer uso da palavra de Deus, absorver as doutrinas do Evangelho, calçar os nossos pés com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitos se convertem e não fazem questão de ir a culto de doutrina, a ir para a escola dominical, não se aprofundam em conhecer a palavra de Deus. Com isso, eles vão tendo o seu caminhar, um caminhar muito em falso. Então, essas pessoas são muito fáceis de serem presas de Satanás. Colossenses capítulo 1, versículo 23, nos diz o seguinte: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Precisamos, então, estar firmados na verdade que é Jesus Cristo. Amém? Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse assim: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Ou seja, seus pés precisam estar calçados do Evangelho da paz. Uma outra parte que a gente vai ver nessa armadura é quando ele vem falando do escudo da fé. Quando a gente olha as pessoas, principalmente a tropa de choque, quando a gente vê nessas manifestações, a gente vai ver que são poucos soldados
que estão ali com seus escudos. E às vezes uma turma muito grande, uma multidão muito grande. Porém, aqueles soldados, como eles estão com o escudo, eles sabem que ali eles têm proteção e eles conseguem avançar e combater aquela multidão. Na nossa caminhada espiritual, Jesus Cristo nos dá também um escudo. Davi enfrentou o Golias, que era muito maior do que ele, porque ele tinha o escudo da fé. O crente que tem o escudo da fé, ele sabe que o seu Senhor está com ele e peleja por ele e com ele. Então, precisamos, como cristãos, usar o escudo da fé. O inimigo até pode dizer que é maior do que nós, pode tentar nos intimidar, mas o crente com o escudo da fé, ele vai em nome do Senhor e ele vence o inimigo. Davi falou assim, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, ele falou assim: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus, ele nos concede a vitória. Então não existe luta que não possa ser vencida se o crente tem o escudo da fé. Agora, a gente não pode entrar na batalha e esquecer o nosso escudo da fé, senão a gente vai correr sério risco de sucumbir. Por quê? Porque as flechas virão, e quando a flecha vem, aí começa a vir a flecha do desânimo, aí vem aquela flecha do não vou fazer não, porque não vai dar certo, não conte comigo não. Outros vão dizer assim, eu não posso, eu sou fraquinho, eu não consigo. Isso tudo é falta de escudo da fé. Então, com o escudo da fé, nós agradamos a Deus. Sem o escudo da fé, nós não agradamos a Deus. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6, que nos diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O versículo 6 nos diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ainda nessa armadura, nós temos também o capacete da salvação. Para que serve o capacete da salvação? Justamente para proteger a nossa cabeça. E na nossa cabeça, a gente sabe que é onde as coisas elas entram, né? Vem os maus pensamentos, vem os bons pensamentos. Ali foi através da nossa cabeça que nós tomamos conhecimento da salvação. E o inimigo, ele procura colocar na nossa cabeça, no nosso ouvido, né, algumas setas malignas que fazem com que muita gente desvie-se do Evangelho, as pessoas entrem em depressão, alguns cometem suicídio, outros fazem, né, coisas horrendas, porque estão com sua cabeça desprotegida. A gente vai ver que nesses últimos dias o inimigo tem feito de tudo para roubar a fé e a salvação de muitas pessoas, falando com seus ouvidos que não vale a pena servir a Deus e que nós não devemos nos privar das coisas deste mundo. Ao primeiro problema, as pessoas logo desistem de servir a Deus e abandonam o caminho da salvação. Por quê? Estão desprotegidas do capacete da salvação. Mas João, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus fala para uma das igrejas, ele fala assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, a esperança da salvação, ela precisa estar na nossa mente a cada dia. O capacete da salvação precisa estar na nossa cabeça, porque o inimigo ele vai querer tomar e roubar a nossa coroa. Nós precisamos também ter o capacete da salvação, porque nós não podemos nos conformar com este mundo. Precisamos revestir o dia mal e ainda precisamos ficar firmes no Senhor. A palavra de Deus ainda nos diz que nós precisamos, para esta armadura, nós já falamos acerca do calçado dos pés na preparação do Evangelho da Paz, já falamos do cinto da verdade, já falamos da couraça da justiça, já falamos acerca do
do escudo da fé, que eram todos instrumentos para a nossa defesa. Mas nós temos uma arma de ataque, que é justamente a espada do Espírito. A espada é um instrumento de metal, que era afiada na lâmina de dois lados, né, afiado, para que houvesse uma melhor penetração. Então, da mesma forma, o escritor aos Hebreus, ele nos fala assim, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O crente precisa ter a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Tem gente que só tem a palavra de Deus lá na estante, a Bíblia lá na estante. Mas ela só vai ter efeito como espada se ela estiver na mente e no coração do crente. Aí ela vai funcionar como uma espada. A gente vai ver que Jesus Cristo, quando estava no deserto, o inimigo veio por 3 vezes tentar derrubá-lo, e as 3 vezes que o inimigo veio, né, que Satanás se apresentou a ele, Jesus Cristo puxou da espada. Primeiro foi quando o inimigo falou que, se tu tem fome, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus Cristo foi lá e puxou da espada e falou assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí o inimigo disse assim, então já que ele quer fazer uso da palavra, então Jesus levou Jesus lá para cima do pináculo do templo e disse assim, se joga lá embaixo. Por quê? Porque também está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, tu não pisarás com teu pé em pedra. Aí Jesus Cristo foi lá e puxou novamente da espada do Espírito e disse assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás não se deu por vencido. E disse assim, olha só, levou ele para o monte mais alto e disse assim, tudo isso eu vou te dar, se você me prostrado me adorar. E Jesus Cristo foi lá e disse assim, vai de Satanás, porque também está escrito, né, somente ao Senhor teu Deus adorarás. O crente precisa estar munido dessa espada. Ele precisa ler a palavra de Deus dia por dia, como diz no Salmo 1, e nela medita de dia e de noite. O apóstolo João, ele encorajou aos jovens, dizendo a seguinte palavra, lá em 1 João capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vocês já venceram o maligno. Então, quando a palavra de Deus está no nosso coração, nós vencemos o maligno. A gente também vai ver que Paulo escreveu para Timóteo, e ele, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, ele nos fala o seguinte, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Crente em Jesus, maneje a palavra de Deus, porque ela precisa estar na mente e no coração para que você seja um vencedor. Não basta ter a espada guardada, como nós falamos. Ela precisa estar pronta para ser usada. Então, para ser vencedor e para manejar bem a armadura, é preciso que você tenha um corpo bem alimentado. É necessário que você esteja fortificado. Para isso, o soldado, ele todo dia ele faz o seu treinamento físico para que quando ele for para a batalha, ele possa estar sarado. E o apóstolo Paulo, ele nos recomenda 2 coisas que nós devemos, depois de usar a armadura, ele nos recomenda 2 coisas. Uma é que ele fala que nós precisamos de oração e vigilância. Então, a oração e a vigilância são os ingredientes que nos ajudam para que a gente possa ficar firme. Jesus, quando estava com os discípulos, ele disse assim, orai e vigiais para que vocês não entrem em tentação. Então, se nós quisermos ficar fortes para usar a armadura de Deus, precisamos tomar pelo menos uma dose diária desta vitamina que é a palavra de Deus. Que os irmãos possam estar a cada dia alicerçados na palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus possa ajudá-los a estar firmes
e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.